Eu quero falar de algo que eu acabei de falar agora mesmo, porque nestas últimas semanas Deus está trazendo algo para nós, falando conosco, e toda a estação das nossas vidas, quando você vem para a igreja, Deus tem uma palavra rema para você. É uma forte convicção que eu tenho. Se eu tenho, sabe, um seminário para pastores que eu estou ensinando, eu sempre falo com eles, procure a palavra rema. O pastor Prince sempre fala isso. Sempre. Amém, a palavra no seu tempo. Porque você olha na Bíblia e tem muita coisa na Bíblia para ensinar. Tem muito na Bíblia. Mateus, sabe, até o Apocalipse. Qual deles? Qual é a palavra que Deus tem? E a Bíblia diz quem é aquele servo bom e fiel que sabe como dar alimento no tempo certo. Jesus disse. Uma pequena parábola, ele disse quem é um servo, e nem uma parábola, na verdade, é um ensinamento, uma ilustração. Jesus falou que quando voltar, sabe? Mas antes disso, quem é aquele servo bom e fiel que sabe dar para a sua casa comida no tempo certo? No tempo certo quer dizer comida na hora certa. Amém? E você sabe que ninguém gosta de comer a mesma comida todo dia, certo? Certo? Todos nós gostamos de variedade. Alguns falam para a esposa, eu queria comer aquilo. E ela prepara para você. E que alegria! Aquela comida a seu tempo. Que alegria, não é? Amém? Ok, tem algumas pessoas honestas aqui, certo? Estou certo? A comida a seu tempo é maravilhosa. A Bíblia diz, a palavra falada na hora certa. Quão agradável é. Em Provérbios, a palavra falada no tempo certo. Às vezes, uma palavra falada fora do seu tempo pode ser tão ruim como uma heresia. Amém? Porque não foi falada no tempo certo. Então eu luto para fazer isso. É assim, como nas últimas semanas você percebeu, Deus está fazendo com que tudo que foi ensinado chegue a este lugar onde eu vou falar com você hoje como um crente se parece. Um crente vitorioso, um crente abençoado, um crente que é pleno e saudável, um crente aos olhos de Deus que é agradável, como ele deve ser neste mundo, como ele deve ser. Amém? Você vai ver que Deus traz tudo junto do que aprendemos. Eu vou falar com você e isso vai te abençoar. Você está pronto? E você sabe que os caminhos do Senhor são contrários ao do mundo. O mundo diz, certo? Você tem que se exaltar. Jesus diz para você se humilhar. E Deus vai te exaltar. O mundo diz para você se levantar, para você se exaltar. Ninguém vai fazer por você. Jesus disse, se você se humilha, Deus te exalta. A mão do Senhor é maior do que qualquer chefe, qualquer corporação, qualquer companhia ou qualquer pessoa. Amém? Você não tem que agradar ao homem, você tem que agradar a Deus. Glória a Deus. De fato, eu li recentemente no livro de Salmos que a promoção não vem do norte e também não vem do leste, do oeste, nem do sul. Amém? Eu tinha falado norte. Então, norte não é mencionado. Ele não é mencionado. Não vem do leste, nem do oeste, nem do sul. De onde vem? Do norte. Amém? Só Deus promove. Quando Deus, ou melhor, quando o homem exalta, você pode ser substituído. Entendeu isso? No futebol sempre, certo? Te exaltam para uma posição, ficam te observando. Se você não faz nada, te tiram. Te trocam por um substituto. Certo? Entendeu? Quando Deus te exalta, amém? Ele nunca te substitui. Na hora certa, essa frase, ele vai te exaltar no tempo certo. Na hora certa ele te exalta. Sim, José agora era um escravo naquela casa. E depois disso, ele foi para o calabouço. Mas na hora certa, quando Deus exaltou, uau! Deus exalta. A sua luta é temporária. O que você está passando é temporário. A sua vitória é permanente. Na verdade, em Jó diz o seguinte, em uma versão, o triunfo do ímpio é curto, mas o justo se alegra continuamente. Amém? Glória a Deus. Como um cristão deve ser. Vou te dar uma amostra agora na Bíblia, e você vai ver que Deus está trazendo todas as mensagens
dessas últimas semanas, juntas nessa mensagem. Vamos ver então Efésios 5. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Igreja, estamos no final, nos últimos dias. Você vê tudo isso que está acontecendo no mundo, certo? Se não é a fome, sabe, problemas financeiros, você vê também todo tipo de imoralidade, os valores morais que nós estimamos tanto. Em qualquer sociedade civilizada, olhe, os fundamentos são os 10 mandamentos, na verdade, que estão por trás de toda nação moderna e de sucesso. Elas creem em princípios judeu-cristãos. Amém? Especialmente os 10 mandamentos. Observamos isso no exterior. Não muda o coração, mas todos têm medo de quebrá-la, porque tem consequências. Não matarás tem consequências. Amém? Homicídio tem consequência. O roubo tem consequência em toda nação civilizada. Posso ouvir um amém, igreja? Mas a lei não transforma o coração. Só Jesus transforma. Só a graça transforma. E a Bíblia diz que nesses últimos dias devemos andar prudentemente. E o que é isso? Andar com precisão. Prudentemente é com precisão. Não perca tempo, igreja. Não perca tempo. Diz, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo. Porque os dias são maus. Nós vemos agora, vemos isso acontecer. No mundo inteiro, os dias são maus. Deus nos diz, sim, vamos nos assentar e falar, os dias são maus, sabe? Tenho pena dos meus filhos, sabe? Porque quando eu nasci não era assim, mas agora os dias são maus, é difícil para eles. Não, remindo o tempo. Sabe o que é remir? Quer dizer comprar. Amém? Adquirir, comprar. Comprar de volta o tempo. Comprar de volta o tempo. Remir quer dizer literalmente comprar de volta o tempo. E a palavra tempo aqui é kairos. Kairos quer dizer o quê? Não é o tempo normal, mas o tempo escolhido. Oportunidade. Bons momentos. Momentos felizes. Ok? Momentos favoráveis. É chamado kairos. Não tenho que repetir isso porque é o tema, sabe, deste ano para a nossa igreja. Amém? Kairos. Glória a Deus. Diga kairos. E Deus está dizendo que no meio dos dias maus que estão ao nosso redor, amém? Está acontecendo ao nosso redor, Deus diz, você pode, na verdade, comprar kairos. E ter mais dias, mais momentos para você, para sua família, para os seus filhos, para o futuro, para o seu corpo, amém? E não é um momento kairos quando você vai ao médico, não é? Porque você não está se sentindo bem, amém? Graças a Deus pelos médicos, mas eles sempre falam, tem um médico que me fala, eu falo, te vejo em breve, ele diz, não. Não peça por isso, ele diz. E sabe de uma coisa, esse médico é muito inteligente. O sucesso para ele é que você não volte mais. Certo? Não porque você foi para o outro, mas porque ele resolveu, certo? E o fato é que quando você, sabe, está sendo chamado para a corte por alguma coisa, certo? Que você fez, sabe, errado, e está sendo processado, é um dia mau, não é um momento kairos. Não é nada bom. A Bíblia diz que vai ter muitos dias maus ao nosso redor, dias de doenças. Eu disse ao nosso redor. Aqui não diz que esses dias maus são nossos, mas a Bíblia diz, em outro lugar diz que aquele que ama a vida verá bons dias. E eu sempre falo, se Deus não quisesse, não diria isso. Sabe, ver bons dias. Se ele não quisesse isso, porque ele falou isso mais do que uma vez no Antigo e outra vez no Novo Testamento. Se você quer gozar da vida e ver bons dias, refreia a sua língua do mal. Deus quer que você veja bons dias. E a Bíblia nos fala em Efésios 6 que devemos usar a armadura de Deus para ficarmos firmes no dia mau, no singular. Mas aqui, dias maus está no plural. Então, para o crente, você tem um dia mau. É um dia quando nada acontece do jeito que você queria, na verdade se torna longo. Olha, o dia mau pode ser somente um dia. Deus falou de dias e não meses, nem anos, graças a Deus. Então, para o crente, o tempo ruim é um dia. Mas bons dias está no plural. Ver bons dias. Deus quer que você tenha bons dias. Amém? Então eu creio que tem lutas. Eu creio que isso acontece só pelo fato de você estar na terra. E o homem caiu, e a terra também caiu.
Amém? Teremos lutas, passaremos por lutas, mas Deus está falando, certo? Não continue olhando, tendo esta, sabe, mentalidade de complexo de perseguição, essa mentalidade de adversidade, que tudo na vida é uma luta, você tem que lutar, lutar e lutar. Eu te falei já uma vez que tem personalidades do tipo A, pessoas que, sabe, seguem direito a sua dieta e têm muito cuidado com o que come, exercitam muito. É a personalidade do tipo A, empolgada por alvos e datas, corre pra lá e pra cá e corre pra lá. E estão cuidando de tantas coisas, não dormem direito, mas vigiam o que comem e têm cuidado com exercício e tudo mais, mas um dia eles têm um ataque cardíaco. Estamos ouvindo mais disso nesses últimos dias, certo? Qual o problema? O problema não é que não exercitaram e nem a comida que comeram. Eles cuidam bem disso, mas a personalidade tipo A. Mas não sei se você percebeu, mas o mundo está se tornando um lugar cada vez mais estressante. Sabe, aqui é um oásis de amor. A Igreja de Jesus Cristo é um oásis de amor. Amém? É um lugar onde você vem e você se restaura aos pés de Jesus. Glória a Deus. E a Bíblia diz, andai prudentemente, não como nécios. Parem de perder tempo, tem que remir o tempo. Sabe o que a Bíblia diz a respeito dos anos? Está falando para o homem moderno agora, no Salmo 90, diz assim, olha, eu não estou falando que é uma regra, mas você vai entender no final, depois que eu falar tudo, mas sob a perspectiva da maioria das pessoas, sabe, na nossa nação, a maioria das pessoas no mundo vivem isso aqui, ok? A maioria, de 70 a 80 anos. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Você está perto dos 70? Você está perto dos 80? Ah, pastor, cedo de manhã o senhor fala isso? Certo? E você não concorda que o mundo está acreditando nisso? Certo? Não que acredita nisso, é um fato. Eles falam isso, geralmente é assim. As seguradoras, por exemplo, não vão investir muito se você tem 70, 80 anos, eles sabem muito bem disso, sabe? Em Singapura, não somente em Singapura, mas nos países modernos, onde você for hoje, onde tem até um bom sistema, sabe, de saúde naquele país, ainda vivem perto disso aqui. Estou certo? Sabemos, com vida longa o satisfarei. E olha, você já aprendeu isso, mas sabia que não é ensinado lá fora? É ensinado aqui. Espero que você valorize o que você tem aqui na Igreja New Creation. Amém? Continuamos falando disso, certo? Sempre, com longura de dias o satisfarei. Esse é o Salmo o quê? Classe. Vivemos no Salmo 91, certo? E ele diz o quê? Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Essa palavra fartá-lo-ei é interessante, eu vou voltar nisso. Com longura de dias. O Salmo 91 está perto do 90, um após o outro. Salmo 90 e Salmo 91. É Deus dizendo, certo? Onde você quer viver? Ok? Se viver sob a lei, Salmo 90. E escute bem isso. O Salmo 90 é um salmo de Moisés e não de Davi. Alguns acreditam que Moisés também escreveu o 91, mas muitos creem que Davi escreveu o 91. Ok? Mas com certeza Moisés escreveu o 90. Está falando deles no deserto quando estavam debaixo de julgamento, porque eles tinham que viajar 40 dias e entrar na terra da promessa. Mas por causa da rebelião deles, demorou 40 anos. Este é o caso. Estavam debaixo da ira de Deus. E nós não estamos. Olha a prova no contexto. O contexto é sempre a chave. Não tira um verso do contexto, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto, viu isso? O contexto. Por que estão vivendo 70, 80 anos? Era a vontade de Deus? Não. Era a ira de Deus. Ok, olha que sanduíche. Logo depois, ok? Depois diz o quê? Quem conhece o poder da tua ira, segundo és tremendo assim, é o teu furor. Você viu isso? Viu isso? Assim é o teu furor. Então, é um sanduíche de indignação e furor. Então, o fato é que o diabo anda rugindo como um leão, já falei disso, imitando Deus como se ele estivesse irado com você. Sua voz. E eu falei disso no passado quando falei sobre
o livro de Provérbios, que o rugir do leão é como a ira do rei, ok? Ok, mas não é o rei Jesus. Ele anda ao derredor falando que Deus está irado contigo. Até a sensação de que Deus está irado contigo encurta a vida. Eles estavam sob a lei. Eles estavam sob a lei. Mas não vivemos 70 ou 80 anos, vivemos longura de dias que Ele nos satisfaz. Quer dizer, se não está satisfeito com 80, não está satisfeito com 90, vá em frente. O critério aqui não é Deus falando, essa é a minha vontade. Deus diz, certo? A minha vontade é a sua satisfação. Olha, se isso não é bastante, vou te mostrar outro texto. Mas antes, essa palavra, fartá-lo-ei com longura de dias, essa palavra é a palavra savé. Diga savé, está em hebraico, savé. Savé é satisfazer. Não é a palavra que é mais usada para a palavra satisfação, savé. Tem uma outra palavra usada no Salmo 103, verso 5. Uma das bênçãos, amém, para o crente é que Deus enche a tua boca de bens para que a tua mocidade seja renovada como a das águias. Encher é savé. Então, savé é satisfazer. E diz também no final da vida de Abraão o seguinte: e Abraão expirou morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Farto de dias. Não morreu porque era velho. Não morreu porque somente já tinha vivido muito. Ele estava satisfeito, igreja. Satisfação é o critério de Deus. Amém? Está ouvindo? Mas, pastor, se é a vontade de Deus, Deus diz que a sua vontade está na sua palavra. Ele não deseja nada para você que não está na sua palavra. E alguns dizem, qual é a vontade de Deus para você? Você pergunta o mesmo para eles. E sempre são vagos. Sabe? Tem que jejuar 40 dias para ouvir a voz de Deus? Não. Tem coisas, tempos e estações que devemos buscar ao Senhor para coisas específicas, mas isso está muito claro na palavra. O desejo de Deus é a sua palavra, a palavra é o desejo de Deus. Satisfeito? Eu mostrei essa versão porque tem um problema. Em algumas outras versões por aí, neste texto não ficou muito bom, porque diz cheio de dias ou cheio de anos. Ele morreu cheio de dias. Ou cheio de anos, neste caso. Não faz sentido, a palavra anos nem está lá. A NVT fala assim de Abraão, e morreu em boa velhice depois de uma vida longa e feliz. Feliz ali é a palavra savé. E o filho de Abraão, quando também morreu, olha, Abraão morreu com 175 anos. O seu filho, sabe, Isaac tinha, eu acho que 160, um pouco mais disso, morreu. Isaac, oi? 180, pastor Henry, a memória dele é incrível. Ele viveu 5 anos a mais do que o seu pai. Seu pai morreu com 175, amém? Isaac com 180 anos. O filho de Abraão. Amém? Nós conhecemos as forças naturais deste mundo. Eles querem nos ver no natural. Mas a Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos renovando a mente. Mais e mais os crentes estão pensando como o mundo. Tínhamos que ser pessoas sobrenaturais e nos tornamos naturais. O diabo mesmo é sobrenatural e ele quer você natural, limitado a recursos naturais, alimentos que são também naturais, tudo natural. A sua força natural. Por isso a lei foi escrita, naquele tempo, para mostrar a força natural do homem. Deus fez isso a propósito, para mostrar ao homem que ele não consegue. E vivemos pela graça. Então, aqui também fala de Isaac, farto de dias, nessa versão. Farto de dias. Mas não é só isso. Farto de dias. Ah, eu vivi muito? Não, não é isso. Não está certo no original hebraico que é savé. Savé é usado com longura de dias, o satisfarei. Fala de satisfação. Em alguns lugares, está muito satisfeito. Fala de estar saciado. Você se saciou. Certo? Quando você come muito e você fica, sabe, é isso que os judeus usam no hebraico quando falam savé. Satisfeito. E diz, todos eles, quando eles falaram, estou satisfeito, quero ir para o Senhor. Ouviu isso? E Isaac, farto e velho de dias. Mas Yang aqui foi muito preciso. Yang falou, satisfeito com dias. Satisfeito com dias. Até Isaac ficou satisfeito com dias. Amém? Davi
A Bíblia fala de Davi, que ele morreu numa boa velhice, cheio de dias, diz essa versão aqui. Mas olha, Young, dissatisfeito com dias. Certo? Jó. E Jó, o homem que sofreu tanto, certo? Olha o final dele. Então morreu Jó velho e farto de dias. O que é farto de dias? Outra vez, satisfeito com dias. Satisfeito com dias. Então, quando Deus fala fartá-lo-ei com longura de dias, o critério é a sua satisfação. Você tem que estar satisfeito. Quer voltar ou não? Certo? Não é forçado em você. Amém? Então, não vai ser atacado com doenças e tudo mais? Vai. Mas sabendo disso, você rejeita em nome de Jesus. Se você vai ao médico, você vai sabendo que esta não é a vontade de Deus. O médico mesmo vai te falar que isso não tinha que estar no seu corpo. Vamos fazer de tudo para tirar isso do seu corpo. Amém? Mesmo que seja por cirurgia. O médico está do lado de Deus. Amém? Mas não fique ali falando, talvez isso seja a vontade de Deus para mim, então a sua teologia está bagunçada. Porque o seu filho está doente, você leva para o médico também. Talvez é uma lição para o seu filho, ou para você. Certo? Se você crê nisso. Não. Como um pai, você sabe que isso não está certo. Mas estamos num mundo decaído. Então tem crente que morre, é lógico. Não vamos olhar para isso porque tem uma geração que a Bíblia diz que vai permanecer viva quando Jesus voltar aqui. Ok? Eu não quero me adiantar, mas... Então, entendemos isso. Entendemos. Então agora voltamos para o Salmo 90, que não é para nós, mas tem ali uma palavra de sabedoria no meio de tudo isso que Moisés escreveu. Certo? Vamos ver? Olha isso. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Alguns acham que vão viver para sempre, mas Deus está falando, conte os seus dias. Isso é sabedoria. Alguns acham que vão viver para sempre. Ah, sabe, você sabe que quando você era jovem, 30 anos já era velho? E você fez 30. Certo? Quando era jovem, 30 anos, é uma pessoa velha. Aquele homem tem 30 anos, a minha mãe tem 30 anos. Ah, já está muito velho. Você faz 30 e diz, não é tão velho. Eu ainda sou uma criança. Certo? Aí você fala, 50 é velho. Você chega aos 50 e diz, estou aprendendo ainda. Certo? Amém? Ok? Então, como é o cristão? É uma pessoa que caminha com sabedoria. Nós aprendemos sobre caminhar naturalmente e caminhar no Espírito. O nosso caminhar é mais forte, mais forte. A tua força será como os teus dias. E não importa o que está à sua frente. Amém? Continue andando no Espírito. Ande contra o vento. Ande na chuva. Though your dreams be tossed and blown, walk on with hope in your heart, and you'll never walk alone. You'll never walk Quem pode me ajudar? alone. Bem, para quem não sabe o que aconteceu, essa canção é do Liverpool, ok? Então nós caminhamos, continuamos andando no Espírito. Amém? Vamos voltar então ao verso. Ensina-nos. O verso ensina-nos a contar os nossos dias. Sabia que tem uma calculadora na internet para calcular os seus dias? Quantos dias você viveu? Você sabe qual é a sua idade, certo? Você sabe, certo? Você tem 45 anos. Tenho 45 anos, pastor. Quantos dias viveu? Hã? Certo? Tem uma calculadora, mais do que uma, ok? Você coloca o seu dia que nasceu e também o ano, a sua data de nascimento e fala quantos dias você já viveu. Para esta mensagem eu já tinha feito antes, algum tempo atrás, mas, de novo, eu disse, para esta mensagem vou calcular de novo, ok? Adivinha? Nessa semana, sabe, os meus dias foram 22 mil. Nesta terça, foi 22.000.
Então hoje é 005 de dias. 22.022 para mim é o número do meu ministério. E aqui estou falando disso, estou te falando que é 22.000. Meu filho, só 4.000. Então conte os seus dias, seja sábio. Conte os seus dias. Perceba, os dias estão passando e você pensa, isso não é nada. Somente quando você vê, já cresceram. Não é um jargão dizer crescem tão rápido. Eles crescem rápido! E tem alguns que para eles o tempo voa e sabe, para algumas pessoas, o tempo vai devagar. Jacó serviu 7 anos por Raquel e aquilo parecia como poucos dias para ele por causa do seu amor por ela. Um dos versos mais românticos da Bíblia. Os 7 anos de Jacó passaram rápido por causa do amor. Conte os seus dias. E como eu faço isso, pastor? Eu não quero perder mais tempo. Eu quero ser sábio. Eu quero que cada momento seja um momento kairós. Um momento feliz. Um bom momento. Uma oportunidade. Amém? Quero ver mais disso. Não quero perder tempo e quando ver, passou a semana. Uma semana. Pastores que pregam sabem muito bem. Quando eles olham, uma semana já passou. E é domingo de novo. Amém? E é verdade. Você não acha? Amém? Quando você planeja as férias, quando percebe, está planejando a volta das férias. As férias vieram e foram, certo? Bons dias passam rapidamente. A Bíblia nos mostra como, literalmente, Deus faz que os dias sejam longos ou curtos. Amém? Alguns dizem, passou tão rápido. E outros dizem, eu fiquei satisfeito com essa semana. Uau, essa semana foi boa. Fiquei satisfeito. É esse tipo de vida. Satisfeito com dias. Certo? Não só viver muito. O que adianta viver muito? E é uma vida miserável. Amém? Você entendeu isso? Então, como fazer isso, pastor Príncipe? Vamos falar disso agora por causa do tempo. E nós vemos aqui porque nos fala. Portanto, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Como posso saber a vontade do Senhor para mim? Na Bíblia temos a vontade geral de Deus, mas especificamente com quem casar, para qual escola eu devo então ir, certo? Uma faculdade onde eu, sabe, qual é a área da minha vocação? Qual o meu chamado? Amém? Para minha vida. Para tudo isso. Você quer o caminho fácil ou o caminho difícil? Olha, o caminho difícil é assim. Você, não sou contra jejuar. Quando jejuo, eu não falo para ninguém. Mas dizem tem que jejuar, ajoelhar e orar até que Deus então fale contigo. Ok, não estou zoando disso. Alguns fazem isso. Mas a vontade de Deus é seguir a palavra de Deus. A palavra de Deus é segura. Certo? Não me fala no Novo Testamento que eu tenho que passar dias jejuando. No Novo Testamento. Escrito para você. Para a igreja. O que diz? Diz o seguinte. Fala bem assim. Não insensatos, mas entendendo qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda ou dissipação, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, viu? Deus está trazendo todas as mensagens que nós ouvimos para isso. Você viu ou não? Agradecendo, se alegrando, um coração alegre é como um bom remédio. Amém? Está tudo aqui. Sabedoria. Amém? A sabedoria de Salomão, especialmente. Falamos de Salomão. Tudo isso, sabedoria e louvor e cânticos. Está tudo conectado. Olha isso. Nos falou aqui, não insensatos, ande prudentemente. Compre de volta o tempo kairós. Adquira. O mundo quer tirar de você e torná-los em dias maus, momentos ruins. Mas Deus diz, tome essa oportunidade, compre essa oportunidade, amém? E como isso? Sendo cheio do Espírito Santo. Não sendo insensato, mas entendendo. Esse verso vem depois de não ser insensato e entender a vontade do Senhor. Então, se você é cheio do Espírito, você sabe, quando o tempo chegar para saber a vontade do Senhor, você vai saber. Então a chave é ser sempre cheio dele. Agora, olhe o termo no grego. Diz, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda ou dissipação,
Mas enchei-vos do Espírito é a mesma forma quando alguém bebe vinho, por exemplo, certo? Quando tem excesso. Aqui fala de excesso, certo? Como ele age? Ele nem pensa sobre o amanhã. Ok? Ele sai com os amigos para uma festa. Nós falamos dos problemas e também, sabe, depois mais um copo. E os amigos falam. E eu não sei por que os filmes estão promovendo isso para os jovens. É a única forma que o mundo tem para se recorrer. Triste. Qual a solução para o problema mental? Beber um pouco mais. Só beber mais um pouco. E Deus diz, tem um caminho melhor. Olha, o seu corpo, sabe, o seu ser interior descobre que tem algo como vinho. E deseja. E Deus diz, o que você precisa é do vinho espiritual, que é o Espírito Santo. Amém? E o mesmo sintoma acontece. Quando alguém está bêbado, não se preocupa mais com dinheiro, com as finanças. Se eles são, sabe, tímidos, agora ficam ousados. E sabemos que tudo isso é negativo, é prejudicial. Mas eles não se preocupam com o amanhã. E Deus diz que o mesmo acontece quando alguém se enche do Espírito e é ousado. Amém? De uma maneira linda. E também não ficam mais preocupados e não se preocupam com o amanhã. Não se preocupam com finanças e com saúde. Não se preocupam. E melhor de tudo, não tem ressaca. Não estraga o fígado. Deus diz, mas o termo usado aqui no grego é incrível. Quando fala, mas enchei-vos do Espírito, é a palavra, esteja sendo cheio do Espírito. É o tempo presente, mas a voz ali é passiva, é uma voz passiva. Você achava que enchei-vos do Espírito é voz ativa? Você tem que se manter cheio do Espírito? Não. A sua parte é passiva e quer dizer que tem algo que você faz ativamente. Mas enchei-vos do Espírito é passivo. Mas mesmo sendo passivo, Deus diz, eu quero que você faça isso constantemente. Essa palavra aqui, posso colocar assim, seja ou permita-se continuamente ser cheio do Espírito. É o que está no grego. Tempo presente, mas voz passiva. Isso, voz passiva. Permita-se, você sabe o que é ativo? O garoto bateu na bola. Ativo, o garoto agiu. Certo? A bola foi atingida pelo garoto. Certo? A bola é passiva. Está no modo passivo, certo? Então, aqui enchei-vos do Espírito é passivo na nossa parte. Mas devemos permitir que aconteça. Qual é a parte ativa? Falando entre vós. Falando ali no grego é presente e ativo. Aqui você tem que ser ativo. Tem que ser ativo na parte do falar. Você viu isso? Está cheio do Espírito Santo. Quantos querem ser cheios do Espírito o dia inteiro? O dia inteiro. O dia inteiro. No Salmo 90, como eu te falei, no meio de todas essas coisas ruins no Salmo 90, os seus dias serão de 70 ou 80 anos. Fala para contar os nossos dias. Vamos voltar a isso. Aqui então está falando, contar os dias. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade que é recebe, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Quer se alegrar todos os seus dias? Quer se alegrar todos os dias? Bem de manhã, se satisfaça com a graça de Deus. A palavra aqui é boker, boker. Quando você vai para Israel, o que eles te ensinam? Em hebraico é o quê? Boker tov, bom dia. Tov é bom, boker é manhã. Então aqui é boker. Farta-nos de madrugada. Comece o dia bem. Comece o dia gozando da sua bondade e olha isso. Todo dia vai se alegrar. Não só um dia, nem 2 dias. Todos os seus dias vai se alegrar. Comece o seu dia mal e você vai ver que no final do dia não vai estar satisfeito. Pastor, 5 anos se passaram e eu não fiz nada. Por isso a Bíblia diz o seguinte, que um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 lá fora. Deus valoriza o tempo. Alguns dizem, eu quero voltar para a igreja. Sabe? E, honestamente, quando você está aqui, o diabo vai querer te encher de tédio e sentimentos de como se isso não valesse nada e... Cuidado, é uma batalha espiritual. Quem está lá fora quer estar aqui. Verdadeiros crentes, quando estão viajando de férias ou alguma coisa assim, assistem o culto na internet, mas queriam estar ali. Se é um crente de verdade, queria estar ali. Você sente... perdido de certa forma. Você queria estar lá.
Eu sei. Tive que segurar. Sabe as barras no quarto do hotel? Quando eu fico assistindo o culto da igreja, eu fico dizendo, queria estar lá, mas tenho que observar o meu ano sabático. Por isso eu nunca tirei um sabático. Nunca. É a primeira vez. Com 22 mil dias, acho que é bom. Amém? Olha, isso nos fala que é satisfação, e satisfazer ali é o quê? É saber, a mesma palavra. Satisfazer com o quê? Com a graça de Deus. Bem de manhã, com a palavra, cantando ao Senhor. E cantando ao Senhor é mencionado muito para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. O seu dia será cheio de alegria. Dias kairós. E, vamos lá, voltando para Efésios 5, que diz, enchei-vos do Espírito, se permita ser cheio do Espírito, e a sua parte é ativamente o quê? Falar. Falando entre vós em salmos e hinos, cânticos espirituais. Não vou ficar muito aqui, mas quero te falar, para não se preocupar com a ordem de nada disso. Tudo isso é cânticos espirituais, canções sobre o reino de Deus, canções sobre o Senhor, canções que são músicas cristãs. De acordo com isso aqui, a palavra salmos, na verdade, é tirada do livro de Salmos. Hinos eram escritos, até na época de Paulo eram escritos pela inspiração do Espírito, e muitas canções hoje são inspiradas pelo Espírito Santo. Ok? E também, cânticos espirituais. Isso é cantar em línguas. Cânticos espirituais. A Bíblia diz que tudo isso você faz ativamente. E você então vai ser cheio do Espírito. Ah, eu achei que tinha que ficar ali de joelhos por horas, então. Não, quando você estiver dirigindo, você canta. Comece a cantar. Mas eu não canto, Pastor Prince. Aqui diz para você falando em salmos. Você não canta, você pode falar as canções? Deus tem tanta misericórdia, falando em salmos, falando em hinos, falando em cânticos espirituais. Pode fazer isso? E ninguém vai estar te ouvindo, sabia? Certo? Você está dirigindo? Cante. Cante, nem que seja só o refrão. Algumas músicas você não conhece a letra toda porque é muito complicada. Cante a canção que nós cantamos. E eu cantei ela agora. Thou art my God, and I will praise thee. Thou art my God, I will exalt thee. Oh, give thanks unto the Lord for... E esta parte, dê graças ao Senhor porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, é citada nas Escrituras muitas vezes e muitas vezes. Jeosafá cantou essa música quando estava cercado pelos inimigos mais fortes do que ele, e Judá, certo? E quando ele cantava isso, adorava cantando isso, essas palavras. O inimigo aniquilou-se a si mesmo. E Jeosafá e os seus homens demoraram 3 dias para pegar os despojos de guerra, o ouro e a prata e o relógio Rolex das mãos dos inimigos. 3 dias. Como se chama aquele vale? Baraca, o vale das bênçãos. Baraca, o vale da bênção. Então, falando entre vós salmos, quando você fala isso, você está cantando, certo? Você está cantando. Não é para todo mundo ouvir, é só para você. Quando estamos juntos, todos ouvem. Amém? Mas alguns acham que cantar uma música, sabe, é só ficar cantando sem expressão. Como cristão, não, é vital para a sua vida espiritual. Um coração alegre, como a Bíblia diz, não é rir à toa. Ou das coisas do mundo, como a Bíblia diz, que é como o estalar de espinhos. Isso não soa bem, estalar dos espinhos. Certo? Mas é a alegria do Senhor e cantar sozinho, sabe? Durante o meu tempo, quando estou sozinho, eu te digo isso, eu aprendi tanto do Senhor sobre cantar quando estou sozinho. Percebi que em qualquer situação que antes eu ficava mais irado, perdia a paciência com algo, eu conseguia fluir. Minha disposição melhorava. Amém? E se você continuar lendo, Efésios vai continuar dizendo, não só o que falamos, mas mulheres, submetei-vos aos maridos lá embaixo, mas diz, maridos, amai as mulheres como Cristo amou a igreja. Viu isso? Então é o óleo no relacionamento do casal. Depois fala de filhos obedecendo os pais e pais, como tratar os seus filhos, mas primeiramente você tem que continuar sendo cheio do Espírito. E tem a ver com sabedoria, certo? Vimos agora, certo? Seja sábio
Entendendo qual é a vontade do Senhor? Fala de sabedoria. Quando você é cheio do Espírito, você se enche de sabedoria. A sua vida vai se tornar uma vida, como falamos recentemente, não de personalidade do tipo A, tentando buscar no mundo, do YouTube ou algum lugar na internet, como o cristão deve andar. Não, está falando tudo aqui. Continue cantando. Na estrada, e eu fico falando muito sobre a estrada, porque na estrada é realmente o lugar da igreja lá fora. Tudo acontece quando você está na estrada, literalmente. Amém? E se você cantar primeiro, e alguém fizer algo, você vai ver que você está fluindo. Fica fácil. Eu sei que pode orar em línguas também, mas a expressão orar em línguas não está aqui. Pode fazer, mas não está aqui. Cânticos espirituais é também falar em línguas, cantar em línguas, certo? Mas fala para falar entre vós com salmos. Você conhece salmos? Salmos como a tua benignidade, como eu falei, tu és meu Deus tirado dos salmos. Aprenda o refrão. Amém? E cante. Mas se eu não quero, pastor, cante mesmo assim, e você vai ser cheio do Espírito. E quando for cheio do Espírito, você vai compreender qual é a vontade do Senhor e vai andar como sábio. Vai comprar de volta todos os momentos kairós. Está ouvindo, igreja? A Bíblia diz que Deus deu sabedoria para Salomão. E olha a sabedoria que Deus deu para Salomão. Diz, e Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento. E largueza de coração como a areia que está na praia do mar. Eu já te falei antes que não é bastante só ter sabedoria. Tem que ter um bom coração. Largueza de coração. Porque quem tem sabedoria pode se aproveitar dos outros. Tem que ter um bom coração. Bom coração sem sabedoria também não é bom. O dinheiro se vai. As pessoas pegam. Ah, deixa tudo isso pra lá. Olha, não é isso. Tem que ser sábio. Tem que ter os dois. E olha isso. Era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente, do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, do que Etã, e Emã, e Calcol, e Darda. Primeiro fala que ele era mais sábio do que os homens do Oriente. Todos os homens do Oriente daquela época, na China, na Índia, de todo o Oriente, aqueles sábios, certo? Salomão era mais sábio. E tinha muitos sábios naquela época. Deus não falou que eram tolos, mas que eram sábios. Mas Salomão tinha mais sabedoria, mais sábio também do que Etã, Emã e Calcol e Darda, os filhos de Maol. Muito interessante. Sabe quem eram? Eram ministros de louvor na época do tabernáculo de Davi. O pai de Salomão era Davi, no seu tabernáculo tinha esses líderes, certo? E eram Etã, Emã, Calcol e Darda. Então, primeiramente, como ser cheio do Espírito é cantar para si mesmo. Thy loving kindness is better than life. Quando for para um trabalho ou para uma entrevista, se encontrar com alguém, Thy loving kindness is better than life. não somente te enche com o Espírito, mas te prepara para aquilo. Mesmo que você está cantando no tom errado, Deus disse para falar. Amém? Se fizer isso, vai fluir com seu marido, vai fluir com a esposa, vai fluir com os filhos, e Deus vai te abençoar. Com sabedoria para saber o que fazer naquela hora. Você não sabe como vai ser na entrevista, você não sabe como vai ser a apresentação, não sabe o que vai acontecer quando aconselha alguém, certo? A caminho, só cante no Espírito. Não só nestes momentos, mas o dia inteiro. Cante. Martinho Lutero disse que além da palavra de Deus, o maior dom que Deus deu para o homem foi o dom da música. Deixa o diabo irado, ele disse. Boa música de Deus. Amém? Quando você ouve uma música, vai direto lá na sua alma. Bem, essas músicas que você gosta, então, use. Tem algumas prontas durante o dia. Fique satisfeito de manhã, bem cedo. E todo dia vai ficar satisfeito com aquele dia. Glória a Deus. Você entendeu isso? Certa vez um certo homem de Deus, e o seu nome é Eliseu, e ele não estava bem. Era um profeta e tinha que profetizar, mas não estava bem. Ok? O que aconteceu? O rei de Israel fez uma aliança, ok? Ele fez um acordo com outro rei,
com o rei de Judá, que era um bom rei, Josafá. Mas o rei de Israel, Jeorão, daquela época, era muito mau. E olha bem, Josafá disse, antes de ir para a guerra, ele disse ao rei, eu quero ouvir um profeta de Deus. Era um homem de Deus e ele quis ouvir um profeta. E o rei disse, sabe, o único profeta por aqui é Eliseu, traga-o aqui. E Eliseu chegou ali, olhou para o rei de Israel e olha o que ele disse. E disse Eliseu, vive o Senhor dos Exércitos em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti. Por causa do rei, sabe, Jeosafá, ele disse para o rei de Israel, eu nem olharia para ti. Para ele sim, mas não você. Parece que o homem de Deus estava mal. Isso não te alegra? Não parece que ele não estava fluindo? Você pede para ele profetizar, ele sabia que não ia fluir. O que ele fez? Olha isso aqui. Ora, pois, trazei-me um músico. Eliseu disse, traz-me um músico. E olha isso, e sucedeu que tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Disse, cave, muitas covas. Amém, fazei neste vale muitas covas. E eles olharam e Deus enviou água para encher as covas, porque o exército de Israel e Judá estavam prestes a morrer de sede e não ia poder lutar contra o inimigo. Esta foi a resposta. A mão do Senhor veio sobre ele, por isso amo cantar para Deus antes até de ministrar no Espírito. Demora um pouco, sabe, para nós, mas é algo simples, eu não posso depender de mim mesmo. Dependemos do Senhor. Mas quando você canta também, você é cheio. E quando somos, sabe, cheios, o fluir fica fácil. Está ouvindo, igreja? Olha, eu quero terminar, ok? Escute isso agora. O que fala aqui sobre os homens de Salomão? O que eu falei sobre eles? Ele era mais sábio. E menciona esses nomes. Nós sabemos que não tem detalhe que não é significante em toda a Bíblia. Todos esses eram irmãos, você sabia? Eram todos netos, sabe de quem? De Judá. E o nome da mãe? Tamar. Lembra da história? Tamar e Judá era a nora dele. E dessa linhagem veio Jesus Cristo. Mas não aqui pelo pai deles, mas pelo tio, Pérez. O pai aqui é Zerá, de Tamar e Judá, eram da tribo de Judá. Judá quer dizer louvor. E Deus sempre dizia, quando havia um problema, um ataque do inimigo, deixa a tribo de Judá ir primeiro. O que é isso? Ofereça louvor. Ofereça um louvor. Tem a história de um homem, o seu nome é Frank Foglio, um pastor italiano. Ele escreveu um livro que ficou muito famoso anos atrás, chamado Ei Deus, certo? Como ele encontrou Deus, de uma forma muito sobrenatural. E ele tinha uma filha, a filha mais nova, que tinha talvez 20 anos ou quase 20, sofreu um acidente terrível e o seu cérebro foi prejudicado. E ela foi colocada em um hospital e não tinha cura, nada, e a colocaram em uma casa para pessoas com problemas mentais, com problema de saúde mental, algo assim, e aquele pai a visitava fielmente. Ele sempre a visitava, e não só isso, mas o seu estado piorava mais. E a colocaram num quarto especial, bem lá dentro, certo? E o pai a visitava todo dia, eu não sei se todo dia, ou a cada 2 dias, mas ele sempre visitava sua filha, e um dia ele começou a ficar irado com Deus. E disse, Deus, tu podias ter evitado isso. Ele começou a reclamar, e Deus disse, me adore. Te adorar de jeito nenhum, com tudo isso, de jeito nenhum. E Deus disse, me adore. E ele não quis. E ele foi caminhando, fazendo tudo para entrar ali. E ele foi, na primeira parte, e ele disse, Deus falou, me adore. Seu coração amoleceu um pouco. E quando ele começou a entrar naquele quarto onde sua filha era mantida, e ela não conhecia ninguém, ela nem sabia onde estava, ela agia como uma pessoa que estava completamente louca. Nas outras vezes ele disse, Deus, por que eu tenho que visitá-la? Ela nem me reconhece. E antes dele entrar, Deus falou de novo, me adore. Ele disse, Deus, eu te adoro. Eu não entendo o que está acontecendo, mas te adoro. E lá de dentro veio um grito. Eu quero o meu pai! Quero o meu pai!
Eu quero o meu pai. Ele abriu as portas. A filha olhou para o pai e o reconheceu. Ela correu para ele, o abraçou. Aquele milagre foi tão maravilhoso que, na semana seguinte, ela estava na igreja com seu pai completamente curada. Já ouvi e já li testemunho de pessoas e mulheres de Deus que viram milagres incríveis só adorando. E tem um outro irmão do Justin Cornwall. Aquele seu irmão estava fazendo um estágio e procurava um trabalho de meio expediente para continuar os seus estudos e deram para ele um trabalho então num hospício da cidade. E ele foi naquele lugar e perguntou ao Senhor o que fazer e deram para ele um trabalho naquele cômodo onde todos os pacientes ficavam, pessoas que tinham perdido a mente. E tinha muita sujeira, fezes nas paredes, no chão. E ele então disse: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor falou para ele: se assente e me adore. Certo? Então, e todos ao seu redor como abutres, quando ele se assentou, chegaram perto dele e tudo mais, e esta era a sua sessão. Ele tinha algumas horas para passar ali, era a sua sessão. Ele se assentou e começou a cantar: Jesus me ama, isso eu sei, pois a Bíblia diz assim, os pequenos a ele pertencem. Nada aconteceu, estavam todos ali e ficavam olhando para ele com aqueles olhos daquele tipo. Ele foi embora. No outro dia voltou de novo para aquela sessão e disse: Senhor, o que fazer? Faça o mesmo. Ele cantou: Jesus me ama e eu sei. E mais uma vez. De novo. Sabe? Nenhuma reação, nada. Na terceira vez que foi para essa sessão, se assentou e começou a cantar: Jesus me ama e eu sei. E alguém continuou: pois a Bíblia diz assim. E um outro cantou: os pequenos a ele pertencem. Eles são fracos, mas ele é forte. E algumas pessoas: sim, Jesus me ama. Sim, Jesus me ama. E todo lugar estava cantando isso para Deus. Para encurtar a história, tinha cerca de 40, 50 pessoas. Todos foram liberados depois disso. Alguns com muito tempo, outros com pouco tempo. Todos foram liberados, exceto 2 ou 3. Isso para mim é um testemunho incrível. Só o refrão de uma música. E ainda desprezamos as músicas, desprezamos o louvor, dizendo: isso não é nada. Ah, ficar cantando o dia inteiro. É por isso que você fica irado facilmente. E fica tão estressado, ferindo seu coração com esse estresse. E você vê que tudo fica mais pesado quando você fica neste estado, sabe? Mas quando canta, isso vai embora. Amém? Nesses últimos dias, eu vou terminar falando desses últimos dias, ok? Glória a Deus, ok? Está tudo bem? Estamos pondo tudo junto, certo? Coração alegre, dando graças por tudo, certo? Cantando para Deus, agradecendo com música, ok? Nos últimos dias, estamos vivendo eles, ok? Estamos nos últimos dias. Deus escondeu segredos para os últimos dias. E provisão. Eu esqueci de falar dos nomes. Os nomes destes homens que eram sábios. Rapidamente. Etan é como um rio que sempre está fluindo. É a figura de um rio que sempre flui, um rio que sempre flui. Não é isso que Efésios 5 nos fala? Falando entre vós, sempre fluindo, sempre falando, e você sempre vai ser cheio. Fluindo constantemente. Sempre fluindo, sempre movendo, é o nome Etan. Certo? O nome Emã é fiel. Amém! Seja fiel com isso. Calcol é muito interessante. O que é este nome? Esse nome quer dizer recebeu a provisão, é ter a bênção. Isso não é interessante? A primeira vez que este nome Calcol aparece na Bíblia, e olha, todos eles eram irmãos, os pais deles originalmente eram Tamar e Judá, certo? E Calcol, a palavra raiz para col, veio da sua primeira menção quando José falou para os seus irmãos: acheguem-se a mim. Vou colocar vocês em Gozém. Gozém quer dizer o lugar da aproximação. Literalmente, aproximação. Vamos ao verso, rápido. E habitarás na terra de Gozém, aproximação, e estarás perto de mim. Eu estou falando profeticamente para aqueles que estão preocupados com tudo que tem sido falado na mídia e você tem observado. E olhando para isso, nesta semana, não fique com medo daquilo que está vindo sobre a terra. Amém? O que vai acontecer aqui também no mundo, não tenha medo.
Olhe para a notícia de Deus. Não olhe para a notícia do mundo e fique com o seu espírito, sabe, assumindo o peso e o jugo de tudo isso. Você tem que receber a sua inspiração e também a sua força das Escrituras. Literalmente é isso, ser cheio do Espírito. Amém? Está ouvindo? O nosso José Celestial está dizendo: venha para Gozen, que quer dizer aproximação. Estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas e as tuas vacas e tudo que tens. E ali te sustentarei. Aqui está a palavra Col, a raiz de Calcol. De onde veio o nome Calcol? Porque ainda haverá 5 anos de fome para que não pereças, de pobreza tu e tua casa. Então, no meio da fome, quando ouvir as notícias, lembre-se deste verso. Eu tinha que colocar este verso, eu queria que você fosse abençoado por este verso. Eu creio que Deus colocou este verso aqui para te dizer que é uma palavra para hoje. Aproxime-se de Jesus, cantando para Ele. Amém? A tua bondade é melhor do que a vida. Amém? Aproxime-se. Ali, no lugar de aproximação. Ali, onde é esse ali? Certo? Não em outro lugar. Ali, no lugar de aproximação de Jesus, te sustentarei. Para você e para os seus filhos. O que você precisar no meio da fome, mesmo tendo ainda 5 anos de fome, ele disse, eu te sustentarei. E voltando então para os nomes, e Darda, o filho de Maol, sabe o que é Darda? Pérola de sabedoria. Eu te falei que todos esses eram ministros de louvor, eram adoradores. E parece que o louvor, adoração, cantar ao Senhor, é bem conectado com sabedoria. Entender qual seja a vontade do Senhor. Amém? Darda, filhos de Maol. Maol quer dizer dança. Certo? E correu seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios e foram seus cânticos 1.005. Estamos nos últimos dias e vamos então para Isaías 60 para os últimos versos. Levanta-te e resplandece. Diga, levanta-te, porque vem a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. O mundo vai ver a sua glória sobre ti. Nesses últimos dias já vamos terminar. Vamos lá. E os gentios caminharão à tua luz. Os descrentes caminharão à tua luz. Gentios são os não-judeus no contexto aqui, mas toda profecia, ouça, toda profecia tem 2 lados dela, o primeiro cumprimento e depois o segundo, sempre. No dia de Pentecostes, Pedro se levantou e disse, isto é o que falou o profeta Joel. Foi o primeiro cumprimento. Amém? Mas Joel falava dos últimos dias, da volta de Jesus. Então tem 2 cumprimentos, o próximo e o futuro. Certo, olha isso. Os gentios caminharão à tua luz, os descrentes caminharão, e os reis ao resplendor que te nasceu. Quando isso vai acontecer? Quando as trevas cobrirem a terra. Crentes vão brilhar cada vez mais. Vão te ver cantando, amém? Até sussurrando, talvez não dá para cantar alto, mas sussurre, amém? Levanta em redor os teus olhos e vê, todos esses já se ajuntaram. E vem a ti, vai ter salvação, todos se ajuntando. Era assim, nós íamos lá fora encontrar pessoas, agora eles vão se ajuntar e virão a ti. Por causa da luz sobre ti, amém? E os teus filhos que se rebelaram, é uma figura do filho pródigo. Os teus filhos virão de longe como filho pródigo. Eles voltarão. Os teus filhos virão de longe. E tuas filhas serão criadas ao teu lado. Amém? Ok, mais um pouco. Olha o que diz. Então o verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá, e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti. Isso aqui é figurado. A Bíblia também fala de forma figurada. E você sabe o que é isso? A abundância do mar. O mar representa a humanidade. Vai ter salvação de muitas pessoas nos últimos dias. E olha isso. As riquezas dos gentios virão a ti. Eu só estou lendo a Bíblia, sabe? Se você quer falar algo contra mim, fala. Mas só estou lendo a Bíblia. E fala que vai acontecer nos últimos dias. Como a última praga. A última praga, a morte dos primogênitos. Naquela noite o que aconteceu? Isaías saiu com ouro e prata. Todo o dinheiro que eles não tinham recebido. Eles saíram com ele. Com ouro e prata. Certo? Só estou lendo a Bíblia. No final do que Deus faz, tem sempre ouro e prata. Por quê? Ouro e prata não é para você construir um bezerro de ouro, mas é como você usa.
para construir o tabernáculo no deserto, ok? Olha, e diz assim mais na frente: e as tuas portas estarão abertas de contínuo. As tuas portas devem estar abertas de contínuo. Igreja! A tua porta deve estar aberta de contínuo. Isso fala de um cumprimento quando Jesus voltar, mas também tem uma interpretação literal de quando Jesus voltar, mas tem outro cumprimento que é para nós. E o que é isso? A tua porta deve estar aberta. Por quê? Nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas dos gentios, os descrentes, e conduzidos com elas os seus reis. O que é abrir a porta, pastor? Vamos ver o que é isso. Lá no fim, eu vou terminar com este verso. Mas aos teus muros chamará salvação, e às tuas portas louvor. Qual é o teu muro? O teu muro é, literalmente no hebraico, Yeshua. Os teus muros são Yeshua. Então estamos em Cristo, certo? Cercados, bem protegidos por Cristo. Estamos todos em Cristo. Posso ouvir um amém? Estamos em Cristo, certo? Mas Deus diz, as tuas portas. A Bíblia diz bem assim, põe a guarda nos meus lábios. Porta, a boca é uma porta, é uma porta. Quando a tua porta deve se abrir? Quando? Continuamente.